Graças a Deus. Já cumprimento os irmãos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimento a todos com mais essa oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor através da Escritura Sagrada e a divina revelação, aqui traduzida pelo Espírito Santo de Deus. Tem por tema hoje o poder da palavra no tempo da colheita. Diz assim a mensagem que tem um embasamento bíblico no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, Lucas 14, do 11 ao 14. É o embasamento bíblico para essa divina revelação, que está escrito da seguinte forma: Deus fala: maldito é o homem que faz da sua própria vida maldição, pois a palavra tem poder, tudo que vós falar se cumprirá. Deus fala: quando eu estava no tempo da plantação, as palavras não tinham tanto significado, pois ainda estava no início da sabedoria humana. Mas passou o tempo da plantação e chega o tempo da colheita. E os filhos ganham de Deus o poder da palavra. E tudo que os filhos falarem vai se cumprir. Deus fala: dê sabedoria ao homem para se defender do mal, ou se aprofundar se não souber usar a sabedoria de Deus. Pois Deus fala que só vai entrar na porta certa o que usar só a sabedoria de Deus. O que for pela ciência humana vai cair e não vai levantar. Pois os filhos que gostam de buscar em teologia humana vão se atrapalhar na hora do juízo. Pois há uma só saída, sabedoria de Deus. Tirando esta, não há outra. A sabedoria humana só serve para a matéria. Por isso, vigiai enquanto há tempo, filhos, diz o Senhor. Amém? Então vejamos que o Senhor, que Deus, quando Ele vai formar a criação dos céus e da terra e o que há embaixo dos céus e da terra, Ele vai através da palavra. O Senhor, Deus, Ele começa a falar e começa a vir a sua criação ser formada. Mas o homem, então, Deus ele pega e modela ele próprio. Do pó da terra, ele tira, como diz no livro de Gênesis, no princípio, e forma o próprio homem. Sopra o fôlego de vida, porque o homem vai ser a sua obra-prima. O homem vai ser o centro de Deus na terra, amém? Que antes ele colocou no jardim, para lhe obedecer, para ele, através do homem, dar o crescimento, expandir na terra o que ele queria e o propósito de sua criação. Então, o Senhor, ele entrega também para o homem o poder da palavra. E ele vai dizer nesta mensagem, né, que maldito é o homem que faz da sua própria vida a maldição. Por quê? Porque a obra-prima de Deus, ele entregou a liberdade. Ele entregou ao homem, para que o homem viesse, amém, cuidar daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E uma vez ele diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se me obedecer, ou seja, obedecer os mandamentos, será abençoado, mas se não obedecer, será amaldiçoado. É por esse motivo que ele está dizendo, como está escrito no livro de Jeremias 17:5, né? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então preste atenção que o Senhor ele está testificando através do profeta, através da sua palavra, que aquele que confiar em si próprio se aparta do Senhor. Aquele que confiar em si próprio, querer fazer segundo a sua vontade, falar o que deve, fazer como acha que deve, quando não está na vontade de Deus, está fazendo da sua carne, que é mortal, o seu braço. Então isso aí está apartando esse coração do Senhor. E cada vez que a pessoa entende que deve fazer e que está certo quando não está, também está apartado do Senhor. Então por isso que ele está dizendo que maldito o homem que faz da sua própria vida a maldição. Porque Deus ele quer que o que ele formou, amém? Quando ele disse façamos, né? Do homem a nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação, ele coloca no homem a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus, amém, quer que o homem faça. E se o homem não fizer dessa forma, está sendo
é amaldiçoado porque está desobedecendo a Deus. Amém? Quem desobedece a Deus não tem parte com o Senhor. Ele mostrou isso no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedecem a Ele, quando são infiéis a Deus, a palavra de Deus. Ele vai e tira do Jardim do Éden e coloca na terra para ter oportunidade. Mas, quer dizer, desobedeceu a Deus, confiou em si próprio, tornou-se maldição, destituiu do paraíso. Então assim acontece com todos aqueles, amém, que faz dessa maneira. E o Senhor ele vai dizendo ainda mais assim, olha, Deus fala, quando estava no tempo da plantação, as palavras não tinham tanto significado. Ou seja, como uma parábola aqui, no que Deus está dizendo, essa divina revelação. Que houve o tempo que ele deu a oportunidade para os homens. Amém? Multiplicar, para o homem expandir na terra, para o homem viver nessa terra, fazendo a vontade de Deus. E ainda assim, quando deixava de fazer, amém, as consequências não eram de imediato. Porque estava no tempo de plantar. E quando a gente está plantando, a gente vai ali só pondo, plantando, a semente, semeando. Mas só que vai chegar o dia que quem semeia vai colher. Amém? E Deus, ele vai fazer a colheita. Deus, ele está fazendo a colheita. É isso que ele quer que nós entendamos nessa parábola. Amém? O poder da palavra no tempo da colheita. Então Deus, ele hoje está colhendo, amém, o que ele colocou na mão do homem. E se o homem não fez segundo a vontade de Deus, amém, houve um tempo que plantava-se. Ele quer que entenda dentro desta palavra. Amém? Então parecia que tudo estava bem. Mas agora não. Agora, se nós não fizermos segundo a vontade do Senhor, amém, nós vamos nos atrapalhar. Quem não faz segundo a vontade de Deus se atrapalha. É só nós observarmos o meio da humanidade. Observarmos hoje na Terra como estão as coisas, amém? As consequências que nós estamos hoje colhendo, amém? Que a humanidade hoje está passando, os sofrimentos, amém? Porque é o tempo da colheita. O Senhor falou que quando chegasse o tempo da colheita, ou seja, o Apocalipse viesse se cumprir, muitas coisas viriam acontecer, porque o Senhor ele já sabia. Amém? Da desobediência do coração do homem, tamanha. Então hoje, o homem confia no homem. Não deixa Deus trabalhar na sua vida. A sociedade, a humanidade, amém? A maioria dos homens querem viver segundo o seu conhecimento. Amém? Aí o Senhor disse que ele deu para o homem a sabedoria. E naquele tempo de plantação, ou seja, no tempo que ele nos permitiu estar plantando, amém? Ele disse que estava no princípio da sabedoria. Hoje o homem tem uma sabedoria tamanha. E o Senhor disse que no tempo da colheita, amém, ele entregou o poder da palavra para o homem. Que é hoje, tudo que nós falarmos vai se cumprir. Então nós temos que profetizar coisas boas, temos que fazer a vontade de Deus, temos que deixar Deus trabalhar através da nossa vida para que haja mudança na sociedade. Caso contrário, não tem mudança nenhuma. Amém? Porque o homem está confiando em si próprio. E Deus está dizendo que é maldito o homem que confia na sua própria vida, que vai fazer da sua própria vida a maldição. Amém? Maldito é o homem que faz da sua própria vida a maldição. Amém? Então, hoje, a única saída é a sabedoria humana para reverter o quadro da situação no meio da humanidade. Amém? Deus fala, dê a sabedoria ao homem para se defender do mal, ou se aprofundar se não souber usar a sabedoria de Deus. Aí, quer viver buscando o conhecimento do homem, achando que vai mudar alguma coisa, achando que vai ter resposta, não vai ter resposta. Amém? Porque o Senhor lhe deu a sabedoria ao homem para o homem se defender do mal. Então o homem é sábio, tem que obedecer a Deus. Aí ele está usando a sabedoria de Deus. Tem que fazer segundo a palavra de Deus, ele está usando a sabedoria de Deus. Tem que fazer segundo Deus lhe instruir, está usando a sabedoria de Deus. Mas se o homem não usar a sabedoria que Deus lhe deu, amém, para fazer segundo a vontade de Deus, aí o Senhor diz que ele vai se aprofundar, se não souber usar a sabedoria de Deus. Amém? Aí ele diz, olha, pois Deus fala que só vai entrar na porta certa o que usar a sabedoria de Deus. O que for pela ciência humana vai cair e não vai levantar. É o que está acontecendo no meio da sociedade. O homem quer fazer segundo a ciência humana. Quer fazer segundo aquilo que o próprio homem, amém, é capaz de fazer.
quer fazer até onde vai os seus limites, porque o homem ele tem limite. Amém? Então, a sabedoria humana, a teologia humana, o estudo humano não vai poder fazer nada, não vai poder fazer diferença no meio da sociedade, não. O Senhor está dizendo, eu dei a palavra, esse é o poder da palavra, esse é o poder da palavra que Deus entregou para o homem. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus que está no coração do homem, que testifica que Deus ele deu a liberdade para o homem. E o homem não pode ser maldito, não pode fazer da sua vida maldição. Isso só vai se realizar bênçãos se tiver segundo a vontade de Deus. Hoje não, imaginamos que hoje, amém, os presidentes, governadores, vamos dizer todos os tipos de governadores, seja ele eclesiástico, amém, ou político, amém, sociais, seja qualquer tipo de governo. Se hoje governasse buscando a Deus, buscando a vontade do Senhor, fazendo segundo a palavra de Deus, a sociedade não estaria da forma que está. A sociedade está aprofundada, como o Senhor falou hoje, a humanidade, porque não tem usado a sabedoria de Deus da forma que é para usar. Tem usado a própria sabedoria de Deus, porque foi Deus que deu a sabedoria para o homem, mas para se aprofundar, buscando na ciência, somente não querendo fazer a vontade de Deus. E o Senhor diz que, pois os filhos que gostam de buscar em teologia humana, vão se atrapalhar na hora do juízo. Pois há uma só sabedoria, uma só saída, sabedoria de Deus. Tirando essa, não há outra. Então, é o que o Senhor está falando, amém? Que hoje nós podemos já contemplar o que está acontecendo no meio da humanidade. O que está acontecendo, amém, no meio da nossa geração. O homem com o coração apartado do Senhor. A maioria dos homens com o coração apartado do Senhor. Amém? Querendo fazer a sua própria vontade. Querendo buscar refúgio naquilo que é o próprio conhecimento do homem, que é limitado. E nós temos que buscar em Deus, viver com o Senhor. Amém? Porque só vai entrar na porta certa, ele está dizendo, aquele que usar a sabedoria de Deus. Ou seja, usar a sua sabedoria para fazer certo. Amém? Ainda que pareça que está sendo o último. Amém? Como está dizendo no livro de Lucas, capítulo 11, 14. Amém? Aqueles que adoram o primeiro lugar em uma festa, ele fala de um casamento. Amém? Ser convidado. Amém? Tem que os humilhados serão exaltados. Vai falar do versículo 11 em diante, do capítulo 14 de Lucas. Amém? Os humilhados serão exaltados. Ainda que pareça que você está, amém, sendo humilhado. Ainda que pareça que você está sendo o último. Amém? Mas você está fazendo a vontade de Deus. No dia do juízo você não vai se atrapalhar. Mas se você busca na teologia humana, quer fazer segundo o conhecimento humano e não obedece à voz de Deus, pode até parecer que hoje você é primeiro. Amém? Mas você vai se atrapalhar no dia do juízo. Nós, se andarmos assim, nós vamos se atrapalhar no dia do juízo. E Deus quer que nós venhamos entender. A humanidade tem que abrir a visão espiritual. Nós temos que abrir a nossa visão espiritual. Nós temos que abrir a nossa visão com Deus enquanto é tempo. Amém? Porque aquele que assim fizer, amém, vai entrar na porta certa. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem falado conosco. Amém? E Deus, ele vai entregar para você, amém, a saída. Deus, ele vai entregar para você que fizer a vontade de Deus a saída. Então, se nós vivemos a vontade de Deus, claro que nós vamos ter resposta. Mas sem fazer a vontade de Deus, não terá resposta para a humanidade. Amém? Para que nós venhamos ter longa vida nessa terra, uma mudança, uma transformação no meio da sociedade. Amém, irmãos? Então, fique com esta mensagem. Amém? Vamos a cada dia, amém, confiar na palavra de Deus. Porque o poder da palavra está com o homem. Amém? Deus, ele entregou para o homem. Deus, ele entregou para o homem o poder da palavra, entregou a chave do reino dos céus para o homem. O que ligar na terra terá sido ligado no céu, o que desligar terá sido desligado também. Então ele entregou, ele pegou a chave do reino dos céus e entregou para o homem. E diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra aquele que está fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então, se o homem ligar as coisas boas no seu coração, que é a sua terra espiritual, amém? E fizer as coisas boas na terra que nós vivemos, é claro que nós vamos estar ligando coisas boas no céu. E ele deu também com a autoridade da palavra que o que nós desligarmos. Se nós sabemos que não faz a vontade do Senhor, desliga.
Não aceita, não faz, não pratica. Desliga, que ele está vendo. Ele disse, o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Amém? No livro de Mateus ele tem falado, amém? Essa palavra. Amém? Quando ele está formando a igreja, amém? Da vida de Pedro, porque confessou que ele era o Filho de Deus. Amém? Assim com a nossa vida. Amém? Então Deus, ele nos entrega a autoridade. Nós temos que viver essa autoridade para nós fazermos o que é certo. Amém? Fique com essa mensagem. Amém? Eu agradeço. Amém a todos que têm acompanhado a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo da Vida, os ensinamentos. Amém? E Deus vos abençoe. Amém? Todos que estão tendo a oportunidade no nome de Jesus.